Meu trabalho no púlpito é ensinar para você que você está diante de dois caminhos: o caminho da morte e o caminho do quê? Da vida. O caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho de Deus e o caminho do maligno. Meu trabalho no púlpito é ensinar para você, olhe para mim por favor, à luz da palavra, que essa vida da qual as pessoas são tão apaixonadas por ela, que é a vida terrena ou da terra, ela vai acabar. E quando ela acabar, só haverá duas sentenças para nós: ou condenação ou salvação. Ou nós iremos viver com Deus para sempre, na glória dos céus, em um lugar onde a paz reina, ou viveremos com o diabo e os demônios e os ímpios, em um lugar chamado inferno, lugar onde o fogo predomina e o sofrimento reina. Meu trabalho é esse, é ensinar isso para você. Amém? Meu trabalho, preste por favor atenção, é mostrar para você que todos os homens estão na mesma condição perante Deus. Condição de quê? Todos pecaram e destituídos estão, ou separados foram, da glória de quem? De Deus. E todos os homens caminham para o mesmo lugar. Todos os homens passarão pelo julgamento de Deus, e a sentença é a mesma para todos: condenação, porque todos são culpados. Amém? Mas há uma esperança de absolvição, há uma esperança de salvação para os que creem em Jesus. Você ouviu o que eu falei? Sim ou não? Para os que creem em Cristo Jesus, há uma esperança de justificação, há uma esperança de perdão, de pagamento de dívida, para aqueles que creem em Jesus. E como prova dessa crença ou dessa fé, produzem frutos de arrependimento, e têm uma vida toda, uma vida inteira voltada para Deus, vivendo o Evangelho de Cristo no seu dia a dia. Amém? Esses são aqueles que olham para a cruz, são aqueles que se beneficiam do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus os purifica, os lava e os justifica. O sangue de Jesus os torna justos diante de quem? Legalmente justos, quer dizer, sem culpa. Quando você crê em Jesus, a sua culpa é transferida para Ele. Então, a condenação que seria para você, Deus imputa a Cristo, e assim Ele já o fez na cruz do Calvário. Amém? Então, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós encontramos salvação, ou temos salvação. Diga graças a Deus. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho do pregador do Evangelho. Só isso, não tem outro. É só isso. É como numa empresa. Você é o empresário. Você tem vários funcionários. Cada um tem a sua função. Concorda comigo, sim ou não? Cada um tem a sua função. Se você contratou a fulana para limpar a sua empresa, a sua loja, ela tem que atender alguém? Ela tem que vender? Essa é a função dela. Qual é a função dela? É limpar. Então limpe. E faça da melhor maneira possível, porque você ganha para aquilo. Ok? Qual é a função do pastor? Pregar o Evangelho. Só. Ele não tem que contar piada para ninguém. Ele não pode ser grosso. Não, aí é questão de educação. Nada a ver com Deus, isso é educação. Mas ele não tem que contar piada para ninguém. Ele não tem que agradar ninguém. Ele não tem que ser um boa praça. Ele não tem que agradar a gregos e troianos. Ele tem que cumprir a função dele: mostrar aos pecadores
que Jesus Cristo os quer salvar. Amém, gente? Quem entendeu, por favor? Pois bem, é o que nós fazemos aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre a essência da verdadeira vida cristã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, ó: portanto, olha só, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer outra coisa, a Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. Dê palmas para ele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais ou outra coisa qualquer, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Para expor o que eu quero falar nessa manhã, eu só precisaria deste versículo para mostrar para você, para levar a você. O objetivo dessa mensagem é trazer à sua mente, à sua alma, ao seu coração, o entendimento. Que entendimento? Que se você é um cristão, presta atenção, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, então você precisa entender que tudo que você faz, ou tudo que você fizer na vida, tem que ser pensando com o objetivo, com a intenção, com o desejo de Deus receber o quê? Glória. Amém? Amém. Tudo que um cristão faz é para Deus ser glorificado. Se o seu objetivo de vida não é esse, presta atenção. Se o que está na prioridade maior, máxima, se o que está em primeiro lugar da tua vida não é isso, você ainda não entrou no reino de Deus. Você entrou dentro de uma igreja evangélica. Você faz parte de uma comunidade evangélica ou religiosa, mas você não faz parte ainda da eclésia, a igreja de Cristo. Amém? Porque o objetivo da igreja, que é a noiva, é se preparar para o encontro com o noivo. Não é assim? É ou não é? Já viu no dia do casamento? A noiva se limpa, se prepara, se arruma, se embeleza, ficar toda limpinha, cheirosa, bonita. Para quê? Para encontrar um noivo. Hoje você vê uma igreja podre, uma igreja suja, uma igreja sem caráter, uma igreja envolvida com a imundícia. E como é que você vai encontrar um noivo? Você tem que se preparar para esse dia e para esse momento. Amém, gente? A nossa vida, ela se resume no dia do casamento, como se fosse um dia de casamento. Toda a nossa vida tem que ser vivida como aquele dia no qual nós nos casamos. Um dia de preparação, separação, purificação, santificação. É assim que nós temos que viver todos os dias, todos os anos, todo o tempo de vida que Deus aqui nos concedeu. Amém, gente? Aí eu pergunto para você: qual é a razão da sua vida? Qual é a razão da sua vida? Você vive em função de quê? Ou de quem? São essas coisas que eu quero que você traga à memória nessa manhã. Diga graças a Deus. Porque se você viver, se nós vivermos, ou todo aquele que vive em função desse mundo, gente, todo aquele que vive em função ou em razão dos prazeres desse mundo e da carne, a Bíblia diz que esses morrerão eternamente. Sabe o que significa isso? Morte é separação. Serão separados de Deus para sempre. Você entendeu, sim ou não? Quem entendeu, por favor? Viverão a eternidade separados da presença de quem? De Deus. Só que o problema não é morrer e passar a eternidade separado de Deus. Não. Isso não é o pior. Em partes.
O problema é onde essa alma vai passar essa separação. O problema não é onde, o tempo que nós ficaremos separados, meu irmão. É o local. Há um lugar específico. As almas daqueles que morrem e vivem a separação eterna de Deus, elas não ficam perambulando pelo mundo, não, e nem escolhem para onde querem ir, não. Porque se fosse escolher, meu irmão, escolheríamos o que? O Avaú, Honolulu, Paris. Meu filho, já existe um lugar reservado para essas almas. Já existe um lugar preparado para essas almas. O mesmo lugar onde Deus colocou o diabo e os demônios quando se rebelaram contra ele. Quem entende, por favor? A Bíblia chama de morte eterna, ou a segunda morte. É a separação de Deus. Aqueles que vivem em função de Cristo, da glória de Cristo, aqueles que vivem em razão de fazer a vontade de Deus, o que acontece com eles? Quando morrerem, eles passarão dessa vida para a vida o quê? Eterna. E estarão para sempre na presença de quem? De Deus. Aqui na terra, nesse plano, nesse corpo, você e eu só estaremos na presença de Deus até enquanto estivermos vivos, ok? Mas se nós vivemos para a glória de Cristo, para fazer a vontade de Deus, quando nós morrermos, nós entraremos na eternidade, ficaremos ou estaremos para sempre do lado de quem? De Deus. Continuaremos a fazer o que começamos aqui na terra, a servi-lo e a adorá-lo com toda a nossa força. Dê palmas para ele. Então, há uma recompensa para aqueles que vivem em razão, em função desse mundo, e para aqueles que vivem em função da glória de Deus. Só que a recompensa de uns é boa e a recompensa de outros não é tão boa assim. Quem entendeu, por favor? Então coloque isso na sua mente. Quer comais, vamos lá, por favor, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém, gente? Qual é a verdadeira essência da vida cristã? É o que eu vou te ensinar agora. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos falar sobre 6 motivos, seis tópicos que caracterizam ou que deixam claro qual é a essência da verdadeira vida cristã. Primeiro, a finalidade da nossa vida é agradar a Cristo. Amém, gente? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que lá está escrito? E assim, se alguém está em Cristo, é aonde, gente? Em Cristo ou na religião? Em Cristo ou no templo? Em Cristo, não é assim? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já o quê? Já passaram, não existem mais. E eis que se fizeram novas. Olhe para mim, por favor. Outrora vivíamos em função das nossas vontades, não é assim? Outrora vivíamos em função de agradar a nós. Por isso que você fazia tanta besteira. E o Senhor também. Por isso que você trilhava por tantos caminhos podres. Por isso que nós éramos pessoas tão erradas. Porque tudo que dava vontade de fazer, a gente fazia. Não era assim? Por isso que antes de Cristo éramos pessoas viciadas, vingativas, promíscuas, adúlteras, profanas, devassas, depravadas, imundas, sujas, corruptas, maldosas, malvadas, perversas. Porque tudo que dava vontade de fazer, a gente o quê? Fazia.
Por quê? Porque nós não pertencíamos a Cristo, não éramos de Cristo, não tínhamos ainda sido alcançados pelo sangue de Cristo. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo e passa a pertencer a Cristo, você torna-se uma nova criatura. O seu objetivo de vida muda. Você não vive mais para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te salvou. Eu não sei por que diabos a igreja não entende isso, gente. Não estou falando de vocês não, estou me referindo no contexto o quê? Geral. Não sei por que os evangélicos envergonham tanto a Deus. Não entendem isso aqui? Tão fácil de entender. Somos novas criaturas. Temos agora um outro objetivo de vida. O nosso objetivo de vida agora é agradar, é fazer feliz aquele que nos salvou de ir para o inferno. Amém? Essa é a razão da vida cristã. Vida cristã, irmão, não é para você satisfazer seus desejos, não é para você realizar seus sonhos, você ficar rico, comprar, vender, possuir, ter. É você agradar a Deus. Amém? Pela vida eterna, pela salvação. Quem entende, por favor? O objetivo da vida cristã, primeiro, é agradar a Cristo, é fazer a vontade dele, ainda que isso custe a nós ou proporcione a nós dor, não tem problema. Como nós somos injustos, irmãos, como nós somos egoístas, como nós somos ingratos, não queremos sentir a dor da perfuração de uma agulha por Cristo. E ele sentiu a dor de ser perfurados por pregos gigantescos em suas mãos e pés. Nós não queremos levar um corte de uma navalha de aproximadamente meio centímetro por Cristo. E ele foi tudo retalhado por nós. Nós não queremos sentir uma dorzinha de nada por ele, pela glória dele, pela vontade dele. E ele foi trucidado pelos nossos pecados. Só Jesus morria pelos homens. Você morreria? Eu não morreria. Que isso, pastor? Que isso o quê? Eu não morreria pela raça humana. Por que o Senhor está falando isso? Para você entender, pelo amor de Deus, que ninguém lhe ama como Jesus. Ninguém lhe ama como Jesus. Você não me ama a ponto de dar sua vida por mim, não, irmão. Eu não tenho mágoa não por isso não. Fique em paz. Mas eu não te amo a ponto de dar minha vida por ti também não. Nós nos amamos assim. Só quem ama assim é Jesus de Nazaré. Só Ele. Só Ele, gente. Você pode dar sua vida pelo seu filho, pela sua mãe, mas pelo seu vizinho você não dá não, mestre. É fato isso. Ele deu pelo mais vil dos homens. Amém? Por isso que uma vez que nós somos alcançados por essa graça, por essa salvação, meu irmão, o objetivo de vida muda. É igual ser pai ou mãe. Você tem vida até você colocar filho no mundo. Botou, tchau. Acabou sua vida. Eles consomem a sua vida. Eles comem, eles engolem. Meu irmão, eles fazem da sua vida um lanche. Eles acabam com você. Não é assim? É assim que os meus estão fazendo comigo ultimamente. É normal isso. Assim é quando você encontra Deus, ou Deus encontra você no caminho da perdição. Seu objetivo de vida muda. Agora eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para satisfazer o meu Senhor, agradá-lo de toda forma e maneira que forem possíveis. Amém, gente? Quem entende, por favor? Vamos agora para
João capítulo 13, verso 15. A finalidade da nossa vida, primeiro, é agradar a Cristo. Segundo, a lei do nosso dia a dia é obedecê-lo. Presta atenção. Vá lá para João capítulo 13, verso 15. Vá para João capítulo 13, verso 15. É um versículo tirado daquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos, ok? Que tem como título da mensagem lição de humildade. João capítulo 13, verso 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, Cristo falando para os discípulos, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que maravilha. Amém? A lei, qual é a lei? Presta atenção. Presta atenção. Olha para mim. Qual é a lei do nosso dia a dia? Qual é a lei que tem que reger nossas vidas? Essa lei podre do Brasil? Não. É obedecer a Deus. Obedecer a Deus está acima de todas as coisas. Nós não podemos ser infratores. Lei é para ser cumprida, mas se ela, presta atenção, qualquer lei que infringir a lei de Deus, eu não obedeço. Eu obedeço até onde a glória, a vontade de Deus não é ferida, não é tocada. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? A lei de Deus diz: deixe o homem, seu pai e sua mãe, e una-se à sua mulher. A lei de Deus diz que casamento é entre homem e mulher. Então aquele que segue a lei de Deus não casa homem com homem. Isso vai dar uma zoada quando chegar essa parte da filmagem. Eu não estou nem preocupado. Se a lei do homem infringe a lei de Deus, eu não cumpro. E você também não deveria cumprir. Porque a lei da nossa vida é obedecer a Deus. Só a Deus. Se o seu patrão impõe alguma coisa a você que vai fazer você pecar, não faça. Se o seu funcionário, não faça. Se o seu marido, não faça. Mulher, não faça. Não faça. Ninguém. A lei que rege a vida de um crente é a palavra de Deus. É obedecer a Deus. É fazer a vontade de quem? Agora isso pode custar a sua vida. Oi? Como? Assim como custou a vida dos apóstolos. Isso pode custar a sua cabeça, como custou a cabeça de Paulo. Isso pode custar a sua liberdade, como custou a liberdade de alguns dos apóstolos que foram presos. Isso pode lhe trazer muitas dores, como trouxe e traz a todo verdadeiro cristão. Amém, gente? Mas a lei do nosso dia a dia é obedecê-lo. É obedecer aquele que tem para nós as palavras da vida eterna. Essa é a lei do nosso dia a dia. Amém? Eu estou lhe ensinando a essência da verdadeira vida cristã. Vamos para terceiro, Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. O desejo da nossa vida é conhecê-lo. É sobre isso que eu vou falar agora. É o terceiro tópico. O desejo maior. Quando eu falo assim, você tem que entender. É o desejo máximo, prioridade. O que está em primeiro, o quê? Não quer dizer que porque você deseja conhecer a Deus,
você não deseja, por exemplo, uma vida melhor. Vocês me entendem? Não entendem sim ou não? Mas o desejo principal, aquilo que está em primeiro lugar, o desejo máximo da vida do crente é conhecer a Jesus. Amém, gente? Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que palavra maravilhosa! Dê palmas para o Senhor. Que coisa gloriosa! Amém, gente? Isso é Evangelho. Isso aqui é Evangelho. Olha o que Paulo diz: deveras eu considero tudo que eu tinha, tudo que eu fazia, todas as minhas alegrias, minhas conquistas, meus desejos, eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor dele ou do qual eu perdi todas as coisas e considero tudo desse mundo como refúgio para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo você precisa perder o mundo, meu filho. E muitos vão perder a salvação porque não querem perder o mundo. Muitos vão perder a alma porque não querem perder uns amigos que te conduzem ao pecado. Muitos vão perder a alma porque não querem deixar de satisfazer seus desejos infames e malignos, que ferem a glória, a santidade e a pureza de Deus. O objetivo máximo, o maior desejo da vida de um cristão é conhecer Jesus em profundidade, é conhecer o seu amor, o seu caráter, é querer ser como Ele é. Amém, gente? Tem um pregador americano chamado Paul Washer. Certamente poucas pessoas conhecem. O povo conhece mais Ben Hinn. Ben Hinn, aquele que solta Hadouken. Hadouken! E o povo cai, feito um bando de maluco, dentro dos lugares onde ele vai pregar a porcaria do evangelho dele. Que aquilo não é evangelho de Cristo. Mas tem um pregador americano, defensor do santo evangelho, que odeia, como eu também odeio, a teologia da prosperidade, que ele diz assim: eu não choro porque não tenho um carro do ano, eu não choro porque eu não moro numa mansão, eu não me entristeço porque eu não consigo realizar os meus sonhos aqui da terra, eu choro porque tento, mas não consigo ser igual a Cristo. Isso é evangelho. Amém? Amém. Isso é Bíblia. Isso é Deus. O maior desejo, meu irmão, de um crente, você não deveria querer se parecer com o Neymar. Você não deveria querer se parecer com a Grécia. Você deveria se parecer com Deus, com Cristo, ter o caráter dele, se vestir como ele, falar como ele, cortar o cabelo como ele, andar como ele, agir como ele, tratar o próximo como ele tratava, servir a Deus como ele servia, e etc, e etc, e etc. Hoje você vê a igreja querendo ser igual ao mundo, gente. É ridículo, é nojento. Você querer ver o suposto povo de Deus querer imitar o mundo. Nossa, eu tenho nojo disso. Eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. A verdadeira essência da vida do crente ou cristão é conhecer Jesus.
é querer ser igual a Jesus, é imitá-lo em todo o seu proceder, em todo o seu viver, em todo o seu agir. Vamos agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Quarto tópico da mensagem: o privilégio é colocar a nossa confiança ou esperança nele. Amém? A essência, quarto tópico da verdadeira essência da vida cristã: colocar a esperança em Cristo. Agora, antes de ler o Evangelho, que fique bem claro, a esperança da qual a Bíblia fala e da qual eu estou falando não é a esperança de uma vida melhor na terra, ok? Mas é a esperança de vida eterna. Capítulo 4, versículo 10, diz assim as Escrituras: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus, olha aqui a compreensão, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Paulo fala de colocar a esperança em Cristo, labutar, trabalhar e se esforçar de forma grande para alcançar o quê? Salvação. Amém? Preste por favor atenção. Você só pode ser salvo se você colocar sua esperança e fé em Cristo. Apesar que a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos. Frutos são obras que provem ou comprovem o nosso arrependimento. Mas as obras não podem nos salvar. Salvação é dom de Deus, é graça de Deus. E essa graça Deus só dará àqueles que confiam, seguem, amam Jesus Cristo, seu Filho e Salvador. Amém? A esperança da igreja está em Cristo. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo nos salvará. Não temos méritos, não temos condições, não temos merecimentos, não temos capacidade de nos salvar a nós mesmos. É Cristo quem nos salva. Amém? Amém. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém é justo e santo o suficiente para ser salvo. É aí que entra a esperança, a fé. Por isso que diz: salvação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Evangelho. Amém? É nisso que você tem que crer. Não em fábulas, em contos de fábulas, em piadas horrorosas. Tem que crer no Evangelho de Cristo. Amém, gente? Até porque você não sabe quando vai chegar a eternidade para você, não é assim? Muito bem. Vamos para o quinto tópico, o penúltimo. 1 João capítulo 2, verso 6. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, já beirando o Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Sabe qual é a tarefa do nosso viver, do viver do crente? Andar com Cristo. A Bíblia diz que existia um homem chamado Enoque. E esse homem, diz as Escrituras, ele andava com Deus. Ei, já viu aquele boato? Que boato? O que importa é que eu tenho Deus na onda. Você já viu todo mundo tem Deus no coração? O assassino tem, o estuprador tem, o pedófilo tem, o aliciador de menores tem, ei, o mentiroso tem, o fofoqueiro tem. Você sabe o que significa andar com Deus?
Andar com Deus, irmão, não é você andar com uma Bíblia debaixo do seu braço. Não é você andar com um colar, uma corrente, sei lá, e embaixo um pingente. Jesus. Isso não significa que você está andando com Deus. Ou então bota uma camiseta com a frase evangélica. Nossa, é outra dessas coisas daquele que me fortalece. 99% dos crentes nem sabem interpretar essa palavra. Eles pensam que pode tudo, eles podem tomar veneno, eles podem mastigar cobra com dente, e nada vai acontecer com eles, porque eles podem tudo. Eles são os super-homens da igreja. Ah, meu Deus. Sabe o que significa andar com Deus? Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele. Significa, seriam os passos de Jesus. Ok? Ok? Por exemplo, eu tenho um pai, meu pai é assim, ó. Meu pai respeita a minha mãe, meu pai não tem vício, meu pai não é um homem perverso, meu pai é um homem de caráter, é um homem bom, um homem justo, respeitador. Será que esse tipo de pai existe? Eu vou criar um aqui agora. Meu pai é bacana, meu pai é legal, meu pai não pode ver ninguém sofrendo, que ele estende a mão. Meu irmão, meu pai é um homem espetacular. E eu quero ser igual a ele. Então eu vou seguir os seus passos, eu vou seguir os seus exemplos. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, vou me esforçar para ser igual a ele. Isso é andar com Deus. Não botar uma camisa. Esqueça isso. Andar com Deus é você seguir os passos de Jesus. É você ser como ele era, tratar o próximo como ele tratava, falar como ele falava, vestir como ele vestia, agir como ele agia, viver como ele vivia, amar a Deus como ele amava, servir a Deus como ele servia, se consagrar como ele se consagrava, se santificar como ele se santificava. É claro que nunca alcançaremos o patamar de Cristo, nunca estaremos igual a ele, mas ser cristão não significa ser igual, significa ser parecido com Cristo. Dê palmas para ele. Amém? Isso é andar com Deus. Andar com Deus é isso. A Bíblia fala que Enoque era um homem que andava com Deus. E nós andamos com Deus? Tem gente que anda com todo tipo de coisa, menos com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus do nosso lado, com a sua presença dentro de nós. Amém, igreja? Quem está entendendo, por favor? E para finalizar, nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 12. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 12. Vamos encerrar. A finalidade da nossa vocação. Qual é a finalidade da nossa vocação como cristão? É glorificar a Cristo. Amém? Nós vamos encerrar da forma como que nós começamos. Capítulo 1, versículo 12 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, escrito está assim: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Não é assim que está escrito? Sim ou não? A fim, qual é o propósito? Qual é a finalidade da vida cristã? Qual é o objetivo? É que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dê palmas para ele. A finalidade, presta atenção, que eu agora vou decepcionar muita gente, aqui no culto e lá pelo YouTube. A finalidade de você se tornar cristão, não é para realizar seus sonhos na terra. Se Deus assim o fizer, amém e glória a Deus. A finalidade de se tornar cristão não é para deixar de ser pobre e
quero me curar. O lugar de se curar é no hospital, meu filho. Pegou o caminho errado. É hospital o lugar de se curar. O médico está lá, remédio é lá, não é aqui não. Ah, vou para a igreja porque eu estou desempregado. Tem que ir para o JA, meu filho. É o JA. O Cine. Leve o seu currículo. Jogue nas empresas. Ah, eu estou sozinho, quero arrumar uma namorada, meu filho. Vá passear. Vá nas praças, nos shoppings, na praia. Não é aqui não, meu filho. Quer arrumar uma namorada não? Oxi. O objetivo de sair da imundícia do mundo e ir à igreja, tornar-se cristão, é para glorificar a Cristo em função da vida eterna. E que Deus seja louvado. Amém, gente? Mas também eu não posso esconder de você que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus é tão bom que Ele ainda abençoa você. Amém? Vamos orar.